Passamos a palavra, nesse momento, sugestão número 2 de 2014, também não terminativo. Apresenta a proposta de ideia legislativa que dispõe sobre o direito do porte de arma a cidadão devidamente qualificado. Autoria, Programa e Portal e-Cidadania, criado por da mesa número 3 de 2011. Relatoria, senador Davi Alcolumbre. Relatora, ad hoc, senadora Regina Souza. Concedo a palavra à nobre senadora, que eu já aviso que o relatório é pela rejeição do projeto. Eu sei que Vossa Excelência não votaria, não aceitaria a relatoria ad hoc, ou teria visto ela apresentar outro parecer. Então, senadora Regina Souza, com a palavra. Obrigada. Pode dizer que eu acompanharia também o seu relatório se fosse diferente. Obrigado, presença, senador Pimentel. Humanos, participação legislativa sobre a sugestão número 2. Senador Aníbal Diniz, sempre senador da casa, aqui conosco, e autor da lei que vai abrir um espaço maior para as mulheres participar da vida pública. Proposta ideia legislativa 20.741, intitulada Direito de Porte de Armas a Cidadão Devidamente Qualificado. Então, relatório. Vem a esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, para análise sugestão número 12 de 2014, apresentada no portal E-Cidadania, instituindo pelo ato da mesa número 3 de 2011, com proposta de ideia legislativa 20742, intitulada Direito de Porte de Armas Cidadão Devidamente Qualificado, que alcançou no período de 18 de 2 de 2014 a 14 de 4 de 2014, apoiamento superior a 20 mil manifestações individuais. Preocupante, né? A sugestão de autoria do cidadão André de Carvalho Franco não vem acompanhada de qualquer minuta ou proposta, limitando-se ao oferecimento das seguintes informações. Problema. Hoje, o CAC ou o cidadão de bem não possui o direito de porte de arma, mesmo com toda a burocracia que se exige para a compra de uma arma. Exposição. O Estatuto de Desarmamento é totalmente contra o plebiscito, o que demonstra mais interesse ideológico do que vontade do cidadão no mesmo. Desde a implantação desse estatuto, os maiores beneficiários são os bandidos, que obtêm armas através das fronteiras e não em lojas sérias. No caso regimental, análise. A matéria em tela é pertinente por subordinar-se à competência desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Sobre o aspecto constitucional, a sugestão 12 de 2014 não fere o disposto no parágrafo 4º do artigo 60 da Carta Política de 1988, cláusulas pétreas, não havendo neste particular qualquer impedimento para sua tramitação. No que diz respeito à técnica legislativa, tratando-se de sugestão sem qualquer proposição acompanhando, não se presta ao seu cotejamento disposto pela Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 98, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 107, de abril de 2011, inexistindo, portanto, qualquer reparo. No tocante à matéria, não obstante, em que pese a sugestão haver alcançado 20 mil assinaturas, teceremos alguns comentários por absoluta pertinência. No mérito, sugere e requer o autor e seus subscritores seja concedido a todos quantos se associarem à ideia, devidamente qualificados, o direito de porte de armas. E para sustentar sua ideia, o proponente problematiza o atual momento como hoje o CAC, o que é o CAC? Alguma coisa com cidadão. Ou o cidadão de bem não possui direito ao porte de armas, mesmo com toda a burocracia que se existe para a compra de uma arma. A leitura isolada da sugestão e sua problematização remete ao entendimento da inexistência de tal direito. Entretanto, não é bem assim. Permitindo-nos, em mão, ressaltar que a lei trata de forma diferente a posse e o porte de arma de fogo. Sendo assim, sem a pretensão de prelecionar, mas esclarecer, anotamos que a posse ocorre no interior da residência ou do local de trabalho, desde que seu possuidor seja titular ou responsável legal pelo estabelecimento. O porte, por sua vez, ocorre em local e maneira diversa daquela, isto é, nem em residência, tampouco em local de trabalho. Após essa delineação, voltamos-nos para a problematização do objeto da sugestão. Para obter o porte de arma de fogo, o cidadão maior de 25 anos deve requerer junto a uma unidade de Polícia Federal, após a autorização do SINARM, devendo apresentar, além do formulário de requisição, preenchido os documentos exigidos, isto é,
cópia autenticada ou original do RG, CPF, comprovante de residência, declaração com firma reconhecida de titular da conta ou do proprietário do imóvel, certidão de casamento ou união estável. Declaração escrita de efetiva necessidade, expondo fatos e circunstâncias que justifiquem o pedido, principalmente no tocante ao exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Comprovação de idoneidade com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, fornecido pela Justiça Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal que poderão ser fornecidos por meio eletrônico. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, realizada em prazo não superior a 1 ano, que deverá ser atestado por um instrutor de armamento e tiro de psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Cópia do certificado de registro de arma de fogo, uma foto 3x4 recente. Para o caçador de subsistência, de igual forma, o cidadão deve comparecer a uma das unidades de Polícia Federal com requerimento preenchido, além de dever de atendimento das condições específicas, comprovar que depende de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar. Portanto, esclarecido está que qualquer cidadão, atendido os requisitos supra, pode, a qualquer momento, requerer porte de arma de fogo, junto a qualquer unidade de Polícia Federal, inclusive os colecionadores, atiradores, caçadores. Que é isso, né? Colecionadores, atiradores e caçadores. Desde que qualificado nos termos dos requisitos acima arrolados, sobretudo, haja necessidade comprovada de portá-la e mediante a prévia autorização do Sistema Nacional de Armas. É importante seja frisado que o porte de arma de fogo tem natureza jurídica de autorização, sendo assim, essa autorização é unilateral, a título precário e de caráter discricionário. Em resumo, impõe-se a quem requer, além da apresentação da documentação, a demonstração da real necessidade por decorrência da atividade profissional de risco e de ameaça à sua integridade física. No que tange à exposição a justificar a sugestão que acompanha, lê-se, o Estatuto de Armamento é totalmente contra o plebiscito, o que demonstra mais interesse ideológico do que vontade do cidadão do mesmo. Desde a implantação desse Estatuto, os maiores beneficiários são os bandidos que obtêm armas através das fronteiras e não em lojas sérias. A afirmação objeto de exposição é descabida e destituída de qualquer pressuposto de veracidade. A Lei 10.826, de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto 5.123, de julho de 2004, não traz em seu corpo qualquer dispositivo vedando o plebiscito, até porque, se houvesse, importaria em desrespeito à Carta Política de 88 e, portanto, eivado de inconstitucional. Traz, sim, o parágrafo 1º do artigo 205, previsão do referendo popular para 2005, como não poderia ser diferente, visto que a lei passou a vigorar em 2003. O referendo foi realizado em 23 de outubro de 2005, em razão da controvérsia contra a redação dada ao artigo 35, que proibia a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, que entraria em vigor, se aprovado o referendo, a partir da publicação do seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O dispositivo, todavia, foi rejeitado, mantendo-se legal o comércio de arma de fogo no Brasil. Quanto ao disposto na exposição, enfim, isto é, desde a implantação deste Estatuto, os maiores beneficiários são os bandidos que obtêm armas através de fronteira e não de lojas sérias, cuja redação confusa possa ensejar o entendimento diverso do pretendimento pelo autor, que de fato afirmar que os criminosos obtêm arma de forma ilícita pela fronteira brasileira, já que o Estatuto do Desarmamento estabelece o estabelecimento de requisito para sua aquisição em lojas credenciadas, autorizadas e comercializadas armas. Por certo, os criminosos adquirem essas armas pela via do descaminho, contrabando ou mesmo do apoderamento daquelas de posse de suas vítimas. Não estamos aqui fazendo uma defesa intransigente do Estatuto do Desarmamento, como uma lei perfeita, cujos resultados tenham sido pensados quando de sua discussão e aprovação por este poder. Acertos e desacertos são observáveis decorrido quase 12 anos desde sua entrada em vigor. Rememorando, podemos afirmar que a obrigação do registro de armas no Sistema Nacional de Armas constitui um avanço com resultado positivo no controle do fornecimento e acesso às armas legais. Em contrapartida, o número ilegal de armas no país ainda é muito grande, desproporcionalmente maior que as das armas legais registradas. Não em razão do Estatuto, mas porque já o era antes da legislação, e mantém-se após sua efetiva vigência, a sinalizar que a entrada de armas ilegalmente ainda está a merecer um maior controle e fiscalização em nossas fronteiras, para impedir que ingresse no território nacional via contrabando. Grande, né?
Se vossa, como é pela rejeição, se Vossa Excelência pudesse acho que a sintetizar... justificativa já foi dada. até porque a senhora tem um projeto para relatar em seguida também pela rejeição. Mas eu acho que o que foi lido já foi suficiente para entender. Vamos à finalização aqui, que é o voto. Eu vou ler só o final para a gente passar para o voto. Assim, finalizamos nossa análise de sugestão número 12 de 2014, convicto de que a fizemos com profundidade, respaldado por estudo e cotejamento com toda a legislação e proposições que visam acréscimo, alteração e até revogação da Lei 10.826 de 2003, visualizando, por um lado, a desnecessidade da apresentação de nova proposição, visto que a pretensão do autor da sugestão, bem como seu signatário, já encontra abrigo naquelas proposições que tramitam neste poder. E, por outro, evidenciando que não é no Estatuto do Desarmamento ou na sua antítese a liberação irrestrita de comercialização e de porte de arma de fogo, que haveremos de encontrar o conforto de uma sociedade pacífica e pacifista, a redução das taxas de homicídio ou mesmo da violência. A solução, por mais gritante que seja, parece ecoar nas paredes imaginárias dos ouvidos moucos de nossos governantes, ignorando o ressoar das badaladas do sino da falta de uma educação de qualidade, da desigualdade socioeconômica, da tensão social, da falta de políticas públicas eficiente e permanente no combate à insegurança, que ao término proporcione a médio e longo prazo uma sociedade mais justa, mais harmônica socialmente, que está próxima daqueles países tão citados pelos defensores da comercialização livre de armas e de seu livre porte. É a análise, o voto, diante dos argumentos expostos, nosso voto é pela rejeição da sugestão número 12 de 2014. Em discussão a matéria, senador Medeiros. Senhor presidente, queria fazer uma reflexão aqui a respeito do tema. Certa vez, antes do Estatuto de Desarmamento, eu participava de uma campanha do desarmamento. Já tínhamos recolhido muitas armas, juntamente com várias polícia militar, polícia civil. Eu, na época, trabalhava na Secretaria de Trânsito da Prefeitura do meu município e estava na liderança da campanha para recolher as armas. Também entendia naquele momento que a gente deveria tirar todas as armas, se possível. E eu acho que é o cenário ideal. Mas veja bem, minha filha nessa época, senador, ela estava recém-nascida, tinha em torno de 3 meses de idade, e numa fatídica madrugada, 4 pessoas fui acordado com 4 pessoas, já tinham arrombado o portão da minha casa e tentando arrombar a casa com pé de cabra. Fortemente armados. E eu fiquei imaginando, eu recém-casado, a filha pequena, e fiquei imaginando aquela situação, o que é que poderia acontecer? Bem, por força do trabalho, eu trabalhava, tinha porte de arma e tinha uma arma em casa. E foi aquela arma que salvou nossa família. Eles fugiram, obviamente, quando eu atirei, mas o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que eles tinham entrado num outro bairro, tinham barbarizado com a família, tinham amarrado a família, enfim, estuprado a dona de casa. E eu não sei o que teriam feito lá em casa. Então, esse cenário, eu vejo essa discussão, esse cenário, lógico que não é o objeto do projeto aqui, mas esse cenário de não ter armas, ele é o ideal, mas não o possível nesse momento. Eu acho que quando o Estado, que não consegue dar proteção, agora mesmo eu vejo nas ruas do Rio de Janeiro o que está acontecendo, mas quando o Estado não dá conta de dar proteção e a gente ainda tira o mínimo dessas pessoas, e a gente retira, eu me lembro que o argumento maior que foi retirado, a possibilidade disso, das pessoas terem essa arma, era de que vai acontecer acidentes e que vai aumentar a violência. É possível. Agora, é possível também que... É possível não, é uma realidade de que no momento que a gente desarma, o Estado não dá nada. Eu tiro, mas não dou nada. Porque hoje é cada dia mais necessário a gente aqui no Brasil falar de segurança pública, senador Thelmário, porque nós estamos à deriva.
em termos de segurança pública. E não estou falando, não estou culpando o governo A, B ou C. Estou falando uma realidade que nos inflige. Nos estados, senador Paim, já não consegue, eles contingenciam as verbas. Nós temos até algumas verbas já diretas para a saúde e para a educação, mas para a segurança não temos. Nós temos uma isonomia, uma igualdade perversa no Brasil em termos de segurança pública. Do porteiro da empresa ao presidente da empresa, todos estão sujeitos às mazelas da segurança pública. E nesse momento a gente fica pensando qual a saída, né? Mas é só essa reflexão para a gente ficar. Muito obrigado. Senador, presidente. Sempre é bom uma reflexão. Senador José Medeiros. Comentar a fala do senador Regina, em seguida, senador José Medeiros. Mas, imagina, senador José Medeiros, naquele momento a arma foi a salvação, mas é porque o senhor é um policial treinado, preparado psicologicamente para usá-la. Acho que o cidadão comum é complicado. E a gente tem visto N exemplos aí que as pessoas vão reagir e acabam morrendo. Então, acho que realmente está faltando a saída, mas a saída não é liberar geral o armamento, né? Obrigado. Muito bem, senador Regina Souza. Senador Telmag Mota. Eu naturalmente sou a favor do desarmamento, mas a reflexão que o senador Medeiros traz aqui, ela é pertinente. Por exemplo, eu moro no meu estado, eu moro 30 quilômetros da cidade, na área rural. E, vez por outra, uma das chácaras ali perto, outra lá em casa mesmo, tem sido vítima de bandidos, de assalto. E isso deixa a família numa vulnerabilidade absoluta, total absoluta, porque hoje nós, nem todos os locais, e mesmo na cidade, nem todos os locais, às vezes é coberto por meio de comunicação, etc. E é impossível hoje, a polícia também, ela dá segurança a todas as famílias. É impossível isso. Até porque a quantidade de família que tem guarda policial é uma discrepância. Agora, com relação ao treinamento, a arma em casa, ela é uma controvérsia. Pode ela ser uma perigosa, desde que mal usada e um relaxamento, deixar uma arma armada, qualquer coisa. Agora, e também o porte da arma, você portar a arma, andar com ela na rua, aí é mais perigoso. Aí é que leva esses bang-bang, tiroteio aí e tal. Agora, na casa, eu acho que precisa refletir, porque ela acaba sendo sim uma proteção. E uma situação dessa do José, eu posso dizer na minha própria residência. Os ladrões chegaram e tentaram, 30 quilômetros longe de casa, tentaram começar a arrombar e, por sorte, o caseiro usou uma espingarda que tinha lá, espingarda registrada e tudo, e com o tiro e tal, espantou os bandidos ali. Senão, naquele dia, não tinha como, ninguém sabia o que podia acontecer. Muitas vezes mata, estrupa, faz aquelas coisas todas. Só queria também colocar isso, Regina, porque, às vezes, tem pontos. Porque, às vezes, você tira, por exemplo, tem alguns estados que você tem uma segurança boa, mas tem outros que não tem como. O estado é muito diferente. O nosso país é um continente. Eu queria só fazer essa colocação, senhor presidente. Muito bem, senador Telmag Mota. Em discussão a matéria, senador Dário Berger. Estou aprendendo a colocar esse teu sobrenome aí, hein? É fácil, presidente. Como eu sou alemão, é Berger. Berger. Se eu fosse de origem francesa, seria Berger. Então é Berger. Fácil, Berger. Só lembrar do piloto de Fórmula 1. Só lembrar do Gerhard Berger, que não tem erro. E sabe que o Rio Grande do Sul é principalmente italiano e alemão. Então eu sou obrigado a... E eu fui... Deixa eu contar assim um segundo. Eu fui numa palestra, só tinha homens e mulheres de cidadania alemã, né? Todos alemães. E daí, antes que eu, falou um parlamentar que era também alemão. Daí eu disse, como é que eu faço aqui? Ele disse, fica tranquilo, eu vou falar em alemão, tu não vai entender nada. Me comprometo que só vou te elogiar e depois você fala e eu traduzo. Deputado Heitor do PSB, vou dar o nome aqui,
E fui aplaudido todo o tempo na voz dele. Ele falava e eu era aplaudido. Então, eu agradeço aqui de público ao deputado Heitor, do PSB, que é, inclusive, alemão, que fez a tradução para mim. E foi em plena campanha. Nós, em palanques diferentes, mas estávamos no mesmo evento. Satisfação ouvir Vossa Excelência. Então, presidente, como Vossa Excelência sabe, nós participamos de algumas comissões e em determinados dias se torna muito corrido. Justifico isso para que eu possa expressar aqui a minha justificativa por não estar presente no momento adequado para discutir. Está na maioria das reuniões. Os temas, Vossa Excelência, inclusive, nós participamos de algumas comissões juntos. Mas, independente disso, quero saudar os nossos senadores que participam ativamente dessa comissão. E eu queria também fazer, a exemplo do Zé Medeiros, do Teomário Mota, nossos senadores, também fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Eu também sou a favor do desarmamento. Mas, sobretudo, senador Teomário e senador Zé Medeiros, eu sou a favor do desarmamento dos bandidos. Que aí é que reside o grande problema do Brasil. Aí é que está o grande perigo. O que se estabeleceu com o princípio do desarmamento? Desarmar as pessoas que efetivamente não são bandidas. E hoje o que eu percebo no dia a dia é de que as pessoas de bem estão desprovidas de qualquer proteção, inclusive da proteção do Estado, para lhe fornecer a segurança necessária, e estão desprovidas também dos instrumentos pessoais que, ao longo da história do Brasil, fizeram parte dessa cultura. No Rio Grande do Sul, mais ainda, em Santa Catarina também isso era muito forte, e que isso é uma questão que me causa profundo interesse. Até gostaria de me aprofundar mais nesse assunto. Mas o que se percebe é que a população brasileira, de uma maneira geral, está refletindo muito sobre essa questão do desarmamento. E pelo que eu percebi aqui, bem rapidamente no projeto, eu queria, não sei se a relatora pode me esclarecer, que o autor do projeto, ele... o porte de armas se só dá... para ajudar, para esse o cidadão... projeto veio do E-Cidadania, é uma proposta da sociedade civil. Então, e que vem, inclusive, aqui, ele alega que teria direito ao porte de armas, se eu não estou equivocado, o cidadão devidamente qualificado. Né? Então, me interessa esse assunto. Esse assunto é um assunto polêmico, ele vem sendo discutido de maneira muito intensa na Câmara dos Deputados, onde inclusive um deputado de Santa Catarina, o deputado Rogério Mendonça, popular Peninha, é um dos protagonistas principais dessa questão do desarmamento. E eu, sinceramente, embora não esteja familiarizado exatamente com essa questão, eu queria pedir licença para a relatora, com toda a desculpa que me é peculiar nesse momento, se eu pudesse, eu gostaria de pedir vista no projeto, para que eu pudesse analisar um pouco mais e me comprometo no período mais rapidamente possível de retornar a essa casa com esse projeto. Muito Senhor bem. presidente. Senhor Delmário Mota? Delmário Mota? Já que vai ser pedida a vista, vamos fazer uma vista coletiva, que aí a gente dá celeridade. Muito bem, concedido vista coletiva ao projeto, mas assim mesmo, para comentar, o senador... Não, Dário Beck foi que comentou agora, o escrito é o... Senador Hélio José com a palavra. Depois volta para a relatora, inclusive, para suas considerações finais. Ela que é a relatora DOC, mas agora é o senador Hélio José. Sem dúvida, senador Paulo Paim, as nossos outros senadores aqui que me antecederam, o senador Berger,
senador Telmário, senador Medeiros, tem razão em algumas coisas que eles colocam aqui, nas reflexões, a Regina também. É uma questão polêmica, é uma questão complicada. Eu aqui no Distrito Federal morava em uma chácara, por exemplo. Eu tinha uma arma até um certo tempo. Depois, com a campanha do desarmamento, eu preferi vendê-la. E falo, vendê-la não, repassá-la, na verdade, aquela questão lá de troca gratuita, lá, não sei, um incentivo que tinha para devolver a arma. Sinceramente, nem numa situação, nem numa outra, nunca me fez falta. Eu acredito que ter uma arma, ela pode levar mais violência do que uma situação contrária. Por outro lado, ocorrem também situações pitorescas, tipo essa que o meu amigo Medeiros aqui relatou, real. Então, eu acho que cabe essa vista coletiva aqui colocada, exatamente para dar uma olhada de uma forma mais tranquila sobre a questão, que é uma questão que mexe com o nosso povo brasileiro, principalmente, eu acho, as pessoas que moram numa situação mais distante, menos protegida, e que acha que talvez tendo, numa questão muito especial, como aqui diz essa situação aqui, devidamente qualificado, eu quero até compreender esse devidamente qualificado de uma forma, bastante clara, para a gente poder ter uma definição realmente mais cuidadosa a respeito da posição que aqui vamos tomar sobre esse tema relevante para todos nós. Eu não vou aqui, tem o pessoal da bala que quer arma porque quer arma. Tem o pessoal do outro extremo que não quer arma de forma nenhuma. Mas tem a situação de meio de campo, que a gente tem que avaliar e ver todas as facetas, todos os lados. Daí esse termo devidamente qualificado, que a gente precisa saber direitinho o que se trata, qual a extensão disso, o que significa essa questão devidamente qualificado e que extensão que isso está atingindo. Eu, para finalizar, sou adepto da posição que eu acho que quanto menos arma, melhor. Eu acho que quanto mais difícil obter uma arma, menos isso tem um ladrão de adentrar no recinto para pegar, furtar algumas outras coisas, ou até roubar algumas outras coisas, e de repente achar uma arma com facilidade para levar e cometer crime lá na frente, com essa arma que ele pegou. Mas que isso também não deixe pessoas tão vulneráveis aonde o Estado não consegue dar a proteção adequada. Então vamos avaliar com esse cuidado, e não tenho posição fechada, vamos ver na vista o que a gente pode avançar a nível desse projeto. Era isso que eu te dizer, quero pedir desculpa por termos hoje estado na Comissão de Infraestrutura, até poucas horas, que tinha lá a oitiva do diretor da NTT, e uma série de requerimentos, e também lá na Comissão de Educação e Esporte, onde está tendo um debate importante sobre o esporte feminino, sobre a questão do apoio à questão das mulheres no esporte. E cheguei atrasado aqui, nessa relevante comissão, do qual a gente... Vossa Excelência sempre chega no bom momento. Pois é, o qual é importante para nós estar presente. Muito obrigado, presidente. Muito bem, senador Hélio José. É normal que haja discordância de temas. Me permito que faça um comentário, inclusive respeitoso. Mesmo ontem, em plenário, nós tínhamos posições divergentes. Inúmeros senadores aqui, e nem por isso deixamos de ter uma posição de entendimento e entendendo a razão de cada um. Quero deixar bem claro isso, e para mim é uma satisfação enorme estarmos aqui nesse momento debatendo também um tema polêmico. Esse também é um tema polêmico. E somente o debate é que pode, digamos, dar luz para nós todos na votação final da matéria. Senador Telmário. Senador Paim, com a sua permissão, esse assunto é tão polêmico que agora eu estava falando com o Zé Medeiros que eu moro em fronteiras. A nossa fronteira ela é muito vasta. A questão, por exemplo, tanto o senador Dário quanto o senador Hélio falou, olha, bom era desarmar o bandido. Claro que é o bom, e esse seria o caminho. Só que a arma que o bandido usa é uma arma ilegal. Ela é uma arma ilegal. E ela vem pelas fronteiras. E o Estado não tem, hoje, guarnição da nossa fronteira ao ponto de evitar esse contrabando, que ele é de alta escala. Alta escala. A gente vê de vez em quando aí a polícias federais, rodoviária federal, polícia federal, ou a polícia civil, militares, elas prendem aí
carretas de armas de uso restrito ao Exército, às forças. Então, ela é de uma polêmica muito grande. E com isso o bandido está sempre armado, ele está sempre de porte de uma arma ilegal, e a vida do cidadão, ela sempre está aí, principalmente a casa, o lar. É polêmico isso. Então, eu parabenizo o senador Dário por ter solicitado esse visto, que a gente possa aí ampliar um pouco mais para a gente dar uma olhada nessa causa. Muito obrigado. Presidente, você me permite ampliar rapidamente o debate? Eu acho que não é novidade para nenhum de nós, senadores, que um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta hoje, principalmente nas grandes e médias cidades, está relacionado fundamentalmente à violência. Eu, inclusive, tenho conhecimento de que o próprio Rio Grande do Sul tem sofrido uma onda de violência e de sequestros relâmpagos e etc. Sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. O mesmo, presidente, senhores senadores, vem acontecendo em Santa Catarina. E Santa Catarina tem uma característica toda especial, onde a violência não era o tema principal das ações públicas até recentemente. E que agora tem avançado substancialmente. Recentemente assassinaram uma médica em Criciúma, e que causou uma comoção social naquele município impressionante, porque foi um crime bárbaro praticado por um menor ainda naquela oportunidade, o que é outro tema polêmico que nós vamos ter que enfrentar e discutir. Que o ideal também não seria discutir a redução da maioridade penal. O ideal seria que nós tivéssemos um arcabouço adequado de proteção da sociedade e, sobretudo, da proteção dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, que representa a esperança viva de um futuro melhor, senador Zé Medeiros. Mas, infelizmente, a vida segue, o tempo passa, e ao invés de nós encontrarmos a solução para problemas como esse da segurança, o que se percebe é um avanço da insegurança e das pessoas cada vez mais preocupadas em ter uma segurança para poder... o Martin Luther King, já estou me recordando aqui, a gente vai discorrendo sobre isso, e as ideias, do sonho de nós caminharmos às 10 horas da noite e compartilharmos das praças, dos jardins, das calçadas com os nossos filhos, que hoje a gente percebe que os centros urbanos das nossas cidades, elas, a partir do fechamento do comércio, elas ficam desertas, e que, lamentavelmente, a segurança é uma questão que envolve fundamentalmente a nossa sociedade, e acho que nós, como senadores, temos uma responsabilidade muito grande. E eu aproveito isso para dizer que, de fato, o armamento, o desarmamento, a parte de ser polêmico, eu confesso para vocês aqui, meus queridos senadores, de que antes da lei do desarmamento eu tinha porte de arma, né? Eu sou do interior e o porte de arma e a arma fez parte do dia a dia de muitas famílias. O meu avô jamais admitiria não ter uma arma, né? O meu pai também teve uma arma. Mas era uma espécie, era cultural a arma, né? Fazia parte do currículo das pessoas. E que esse nunca foi o grande problema da insegurança. O grande problema da insegurança foi exatamente o outro. De a arma ir para quem efetivamente não fazia uso adequado dela. E que, lamentavelmente, nós estamos enfrentando esse grande problema, temos que encarar de frente, com muita responsabilidade, e, portanto, por isso eu justifico, mais uma vez, o pedido de vista do presente projeto de lei. Muito bem. Senador José Medeiros. Senador Paulo Paim,
o senador Telmário falou talvez o X da questão. Nosso país tem milhares de quilômetros de fronteira. Mato Grosso, por exemplo, tem 900 quilômetros de fronteira aberta para países, notadamente exportadores de armas, de narcotráfico e tudo. E o nosso grande problema está na fiscalização. E veja bem, qual o objetivo dessa lei, quando ela surgiu? Era que a gente tivesse uma paz social tremenda, porque vai tirar as armas. Mas o que aconteceu? Toda lei, ela pega para o cidadão de bem. Porque se fizer uma lei agora, todos nós aqui vamos cumprir. O cidadão de bem, ele vai cumprir a lei. E funcionou muito bem. O país decidiu e falou, olha, ninguém vai mais ter armas. Os cidadãos de bem foram lá e devolveram suas armas. Está aqui o senador Hélio José, foi lá, pegou sua espingarda, sua arma, recebeu 40, 50 lá do governo e devolveu a arma. Pois bem, todo cidadão fez isso. Todo cidadão fez isso. A bandidagem fez? Não fez. Bom, mas o objetivo era que os bandidos não tivessem arma. Aí a pergunta que fica é o seguinte, bom, o raciocínio naquela época, já as pessoas questionavam, bom, eu não vou ter arma, o bandido vai ter? Falando, não, o bandido não vai ter, a polícia vai tomar. A polícia tomou? Não tomou. Então o raciocínio que ficou e que o cidadão fica pensando, mas tomou a minha e os bandidos podem? Eu estou desarmado e o Estado não tem condições. Então a gente precisa começar a refletir de que arrumar mecanismos para que esse cidadão fique protegido. E o termo qualificar, senador Hélio José, é muito importante, isso é fácil. Para que eu venha adquirir uma arma, que eu possa passar por aquela bateria de teste psicológico, de treinamento, e por aí vai. A casa de arma que tivesse que vender essa arma, tivesse lá o seu setor de qualificação. O que a gente precisa é discutir, falar sobre o assunto. Lógico, não vamos fazer atabalhoada, mas eu gosto muito de vir nessa comissão, de participar dessa comissão aqui, porque aqui você tem tempo de debater. E eu acho que, eu tenho certeza, é do debate que saem as boas ideias. Então, óbvio que ninguém quer que a coisa seja atabalhoada, toma uma arma para cada um, mas é preciso refletir. Porque ou a lei rege a todos ou não rege a ninguém. Porque se a lei só é para uma parte da sociedade, então essa lei não serve. Muito obrigado, senhor presidente. O senador Douglas Sintra, veja o assunto polêmico como é importante. Ele estava no outro espaço da casa, esse assunto é um assunto que eu quero falar. Então está aqui, independente de ser ou não da comissão, uma alegria enorme de recebê-lo aqui. Senador, por favor. Presidente Paim, eu estava acompanhando rapidamente o debate, e apesar, como disse, não ser da comissão, mas quis ter a oportunidade de vir aqui debater com os senhores. Eu estou na linha do seguinte, que eu acho que não devemos estimular o cidadão a andar armado, mas tem uma seguinte tese de que é preciso que os bandidos saibam que pode haver alguém que quer se defender e vai usar da forma correta o seu direito de defesa. Eu acho que o maior problema hoje é que o bandido entra na casa do cidadão de bem sabendo que não vai haver reação. Então, acho que em momento nenhum nós estamos, e eu pelo menos não quero defender o aumento da venda de armas. Tá? Mas acho que a restrição exagerada faz com que o bandido tenha a noção, a visão, que pode fazer tudo e que não vai acontecer nada. Então, antigamente, não só no interior, e eu também sou do interior, havia mais respeito à invasão de residência. E hoje não há mais, porque eles chegam principalmente na zona rural, eles entram nos ambientes sabendo que não vai haver uma reação de quem está presente naquela casa. Então, eu acho que o tema é muito delicado, que exige uma reflexão ampla, mas exige, sobretudo, uma visão de que o que nós queremos, no fim, é a segurança. É a segurança do cidadão de bem. Afinal de contas, eu até uma vez citei uma coisa muito interessante, que eu me preocupava com o simples fato de que um bandido pudesse roubar uma arma. E aí uma autoridade da área policial me disse, mas rapaz, tanto faz ele roubar uma arma como roubar dinheiro, porque na hora que ele rouba dinheiro ele tem acesso à arma, porque as armas vêm contrabandeadas e esse acesso ele tem
pelo simples fato de ter o dinheiro. E o que a gente vê hoje em cidades maiores, sobretudo no Rio de Janeiro, é uma demonstração do poder de fogo que há do lado contra a lei, tá? E cada vez mais se querem colocar restrições, como, por exemplo, até que um policial aposentado não possa ter arma. Quer dizer, você começa a ver o seguinte: a pessoa passa a vida todinha trabalhando 30 anos, lutando com o bandido, de repente o bandido sabe que no outro dia que ele se aposentar ele está desarmado e diz, vou pegá-lo na esquina. Quer dizer, então cada ação, apesar da boa intenção da gente restringir o uso, apesar da boa intenção de desarmar a população, a gente tem que procurar o melhor caminho que dê mais segurança para o cidadão de bem. Então, presidente, eu, na medida do possível, quero poder participar, acompanhar, contribuir. Acho que devemos escutar as pessoas que têm a grande experiência na área de segurança, que são as instituições policiais do nosso Brasil, seja ela a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todas que contribuem para que realmente possamos dar segurança para o cidadão. Foi a contribuição que deu ao debate o senador Douglas Sintra. O senador dá alguma consideração, mas então vamos agora. Foi pedido vista coletiva, e se for o caso, faremos até uma audiência pública, que o debate sempre é bom, né, senador? Isso, claro, debater amplamente todos os temas, né? Como sempre fizemos nessa comissão. Se assim os senhores entenderem, é só encaminhar à comissão o requerimento nesse sentido, marquem a data mais adequada e a gente faz o debate, ok? Item 12, 2014, a relatora é a senadora Regina Souza. Apresenta a proposta de ideia legislativa que dispõe sobre o direito de porte de armas a cidadão devidamente qualificado. Autoria, programa, o portal E-Cidadania, criado pelo ato da mesa, número 3 de 2011. Autoria, senador Davi Alcolumbre. Relatoria DOC, senadora Regina Souza. O relatório foi lido em 27 de 5 de 2015, concluído pela rejeição da sugestão. Em seguida, foi concedido vista coletiva. Se foi vista coletiva, ele automaticamente volta na sessão de hoje. Concedo a palavra à senadora Regina Souza, relatora DOC, para as suas considerações, se julgar necessário. Em seguida, a fala dela, mas vamos abrir a discussão da matéria. Só mantenho o relatório pela rejeição, não tem mais. Muito bem. Em discussão a matéria. Senhor presidente. Senador Dagberg. Eu fui o autor do pedido de vista dessa sugestão, na verdade é uma sugestão, e naquela oportunidade, eu cheguei como eu cheguei um pouco atrasado, eu já peguei o relatório da senadora Regina. Como diz o outro, trem andando. Trem andando, a quem peço desculpa, porque eu pensei que se tratava de um projeto de lei ou algo semelhante, e aí me preocupei bastante com relação a esse assunto. E nós já discutimos isso, e o senador José Medeiros, inclusive, que é da área, conhece isso melhor do que nós todos. E o problema do desarmamento hoje é um problema recorrente, latente, que demanda, vamos dizer assim, prós e contras, né? O ideal é que a sociedade inteira vivesse desarmada, mas não desarmada só de armas de fogo, entendeu? Desarmada de espírito, né, negativos, que nós pudéssemos construir um novo cenário de cooperação, de fraternidade, de discussão das desigualdades, das diferenças sociais que nós temos, para construir realmente um país que todos nós sonhamos. Lamentavelmente, estamos longe de vermos essa possibilidade no curto prazo, mas, mesmo assim, precisamos avançar. Essa questão específica do desarmamento, ela é uma questão, inclusive, cultural da sociedade brasileira. Não muito tempo atrás, a gente vê o quanto o país evoluiu, é só nós observarmos como viveram os nossos avós, como os nossos pais
viveram, estão vivendo, como nós estamos vivendo e como estão vivendo os nossos filhos. Nós vamos ver que o Brasil teve um avanço extraordinário na qualidade de vida, no respeito aos direitos humanos e também na luta permanente das desigualdades e das diferenças. Entretanto, não conseguimos chegar ainda àquilo que nós desejamos. E essa questão do armamento, do desarmamento, é uma questão cultural. Eu me lembro que o meu avô, se ele não tivesse uma arma, e provavelmente no seu estado também, isso era uma prática, né? Mas, naquele tempo, os tempos mudam, surgem novos conceitos, novas lideranças, novos princípios, e quando a coisa se agrava, como agravou-se a violência no país, e um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando no país hoje é a questão da violência, e a violência está relacionada realmente ao armamento dos bandidos e ao desarmamento das pessoas de bem, que hoje o bandido entra na casa de qualquer pessoa sabendo que a pessoa está desprovida de qualquer possibilidade de reação. Ele entra de peito aberto, de cara limpa, sabendo que ninguém vai reagir. E os covardes ainda, eles entram na casa dos velhinhos, das crianças, dos jovens, quando, evidentemente, talvez os pais nem estejam em casa, proporcionando assim, então, um clima de desespero e de desconfiança, vamos dizer assim, no aparato de segurança, que realmente a situação no Brasil é dramática e desesperadora. Bem, diante disso, eu podia discorrer aqui sobre as causas disso, sobre a questão do controle das fronteiras, do armamento, do contrabando, do tráfico de droga e etc. e tal, que são recorrentes e que todos nós já discutimos, mas a verdade é que alguma coisa precisa ser feita. A sociedade está a esperar de nós uma alternativa. Eu não sei se uma nova lei é uma alternativa, porque sempre quando um problema se instaura, a gente pensa numa nova lei. E nós não precisamos de novas leis, nós precisamos fazer cumprir as leis que já existem. Porque se nós cumpríssemos as leis já existentes, nós não estaríamos nessa triste realidade. A Constituição estabelece que o cidadão brasileiro tem direito à segurança. Só que o poder público é incapaz, é incompetente, é negligente com relação às políticas públicas de segurança pública para ofertar ao cidadão brasileiro a segurança que ele necessita, principalmente nos grandes centros urbanos. Isso se proliferou em função da favelização das grandes cidades, do crescimento desordenado e de vários fatores que, infelizmente, influenciaram para que nós estivéssemos vivendo essa triste realidade. O meu estado, que é um estado que ocupa apenas 1% do território nacional e que é a quinta economia do Brasil. A quinta, a sexta, estamos ali entre a quinta e a sexta economia do Brasil. E um estado que todos nós conhecemos, se caracteriza pela pequena propriedade e pela uma economia forte e diversificada. Mas nas grandes cidades, que não são grandes cidades, que são pequenas cidades ainda, a questão da violência tem sido a maior preocupação hoje de cidades como Criciúma, que recentemente, inclusive, entrou em comoção social com um assassinato de uma médica de 33 anos, de forma fútil, de forma bárbara, que desencantou completamente aquela comunidade. Houve uma revolta geral na cidade. O governador de Santa Catarina tem que formar uma força-tarefa, porque se desencadeou em função daqui de uma série de outros crimes e que colocou uma cidade pacífica no rol de uma das cidades com mais problemas de violência e de segurança em Santa Catarina. Para não falar dos outros centros maiores, como Joinville, como Florianópolis, como
São José, Camboriú também tem uma série de problemas com relação à segurança. Não querendo abusar da bondade de Vossa Excelência, porque eu já estou abusando. Não, mas aqui do o tema é um tema que chama a atenção de todo o país. É um tema... Está dando um relato do seu estado, mas pode saber que é em todo o país, inclusive aqui em Brasília é uma loucura. Então... Eu tive a casa que eu moro assaltada. Fim de semana eu saí e cheguei lá... Pois então, por isso mesmo que essa sugestão que veio pelo portal do Instituto, pelo portal de cidadania, eu acho ela muito importante, porque isso aqui demonstra que aqueles que nós representamos aqui estão preocupados com essa situação. E ele faz um relato aqui dramático. E ele se posiciona a favor do porte de arma para aquelas pessoas que supostamente tenham condições e que preencham os requisitos efetivamente para possuir a arma e possuir o porte de arma. Entretanto, isso aqui é apenas uma sugestão, e o senador Davi Alcolumbre fez um enorme relatório, mas uma coisa extensa, entendeu? Para ao final pedir o seu arquivamento, porque trata-se apenas de uma sugestão e portanto, no meu modo de entender, e até pedir para a minha assessoria estudar um projeto de lei baseado nessas informações e nessas reivindicações que foram aqui relatadas, sabendo que já existe projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados e que já existem outros projetos aqui também, me parece que aqui tudo aquilo que a gente pensa, alguém já pensou antes e já tem um projeto na frente. E Vossa Excelência é o campeão do pensamento aqui no Congresso Nacional, né? Porque... na verdade, eu procuro captar os pensamentos dos senhores e transformo em lei antes que você apresente. Mas Vossa Excelência, pelo que eu percebi, não é porque o senhor já está há muito tempo na casa, e se está muito tempo na casa... Me permita, na verdade é isso. Como eu estou aqui há quase 30 anos, é natural, eu acumulei cerca de 1000 projetos. Sei. Tramitando nas duas casas. Mas foi a sociedade que manda e eu vou encaminhando os projetos. Então parabéns para Vossa Excelência. Os senhores que chegaram mais recentemente, não tem como, não tem... O tempo de casa que a gente tem, então eu acabo tendo um número maior de projetos apresentados. Então, concluindo, senhor presidente, eu quero me associar à senadora Regina e também o relator dessa sugestão para devolver o pedido de vista, concordando então com o seu arquivamento e, como eu falei, analisando essas prerrogativas no sentido de, no momento oportuno, se julgar necessário, apresentar um projeto de lei a esta casa. Muito obrigado. Muito bem. Alguém mais quer discutir a matéria? Senador Medeiros. Senhor presidente, senhores senadores, realmente o tema ele está em discussão e não é nem só aqui nessa casa e nem na Câmara dos Deputados. É um tema que está na sociedade e a grita geral é justamente pela falta de segurança. O senador Randolfo trouxe um tema aqui da mais alta relevância no que concerne à questão das milícias, que inicialmente era uma realidade do Rio de Janeiro. E ela hoje se prolifera por todo o país e é justamente fruto disso, dessa insegurança. A sociedade civil desarmada, aí de repente começa a surgir algumas pessoas até bem intencionadas, começam a ir para o justiçamento, né? E daí a pouco se viram verdadeiras quadrilhas que passam a fazer mal à sociedade. Isso tudo é fruto desse caldo que se encontra. Mas o pano de fundo é a insegurança generalizada pelo que passa. Na última sessão que tivemos aqui, na última reunião dessa comissão, eu até citei que nós temos um nivelamento perverso por baixo no que se refere à segurança pública. Porque existem ilhas de exceções, por exemplo, na saúde, na educação, onde os cidadãos podem ir. Quem é mais abastado pode ir para essas ilhas de exceção. Na segurança, não existe ilhas de exceção.
segurança, ela é do porteiro da empresa, ao presidente da empresa, todos estão sujeitos às mazelas que daí ela. E aí o desafio imenso dessa casa, porque se debruça sobre temas que não podem ser discutidos na base do fla-flu. Não podem ser ou isto ou aquilo. Precisamos ver realmente as demandas disso, o porquê que a sociedade está demandando esse tipo de coisa. Já existe, por exemplo, possibilidades do cidadão portar uma arma. Mas hoje, na prática, é impossível, porque na prática, como acontece? O senador Paim precisa de usar uma arma, ele chega lá e faz o requerimento. E eles querem saber, por que você quer usar uma arma? Bom, eu preciso de uma arma para me defender. Bom, não é um argumento válido. Então, todo argumento que você apresenta, você não vai conseguir esse porte. Então, a sociedade se vê assim, olha, mas tudo bem, eu pago meus impostos, eu faço, eu compro a lei, e eu vejo que o Estado está tirando só esse direito de eu me defender, mas ele não tira das ruas a arma do bandido. E o objetivo dessa discussão toda do desarmamento era que todo mundo fosse desarmado. Então, volta aquele negócio, ou a lei rege a todos, ou não rege a ninguém. Se o Estado começou a ter essa leniência toda em não desarmar, em não ter como prioridade desarmar os bandidos, então que libere o cidadão, começa a proliferar esse sentimento de forma muito forte no seio social. E aí onde vamos parar? Isso é bom? Isso é ruim? Por isso a importância desse debate. Mas volto a frisar aqui, para finalizar, essa preocupação que o senador Randolfo trouxe aqui, ela é muito séria e muito importante. E eu acho importante discutirmos ela aqui. Muito obrigado. Excelência. Posso? Você? As mulheres sem precedência. Senador Regina tem precedência, pela Sozinha, vontade do senador. Não, só para fazer um pequeno comentário, assim, eu acho que a gente não pode... tem razão, tudo que se diz aqui é verdade, mas não pode ser, a política não pode ser. Deixa armar, nós estamos isentando o Estado do que ele tem que fazer. Porque está todo mundo armado, então que vamos para a briga. O Estado não vai pensar nas políticas que ele tem que fazer. A política não pode ser armar. Tem que pensar, temos problemas de segurança? Temos, mas tem que ver quais são as saídas. E a gente tem os exemplos aí, via de regra, que as pessoas armadas tem acontecido muita coisa ruim, né? Geralmente é menos treinado do que o bandido, acaba levando a pior, porque reage aí, é que o bandido fica com raiva mesmo, aí vai só roubar e acaba matando. Então, não vejo que seja saída essa questão. Claro que vai gerar um grande debate, isso vai, né? Porque na Câmara tem... mas eu queria só contar uma historinha, na época do Estatuto do Desarmamento, né? Uma pessoa muito próxima a mim, eu a favor do Estatuto e ele contra. Aí um dia, pertinho da votação, ele chegou para mim, mudei de ideia. Eu digo, por quê? Agora eu vou votar a favor do Estatuto. Eu digo, por que você mudou de ideia? Disse, é que o cara fechou meu carro ali, acabou com a frente do meu carro, e eu tenho certeza que se eu tivesse uma arma, eu tinha matado ele. Ele disse o seguinte, tinha certeza que se ele tivesse uma arma no carro, ele teria matado o cara que fez aquilo com o carro dele, né? Fez uma manobra irresponsável. Quer dizer, a gente tem também histórias assim, olha o que fez ele mudar de ideia, né? Então é importante que a gente também veja isso. Mas sei que é um debate necessário que tem que ser feito. Agora, continuo pela rejeição do... Senador Hélio José, por favor. Excelência, senador Paulo Paim, muito obrigado. Sem dúvida, não vale a pena a gente aprovar projetos ou propostas que visam armar a população. Eu acredito que quanto menos arma tivermos por aí, melhor é. Agora tem algumas carreiras que fazem o seu trabalho de repressão, coisa e tal, que é necessário estarem armadas, que hoje não estão, que são exatamente os agentes que cuidam do menor infrator, né, que é os agentes cuidadores. Aqui no DF, por exemplo, nós temos uma carreira grande desse pessoal. São mais de 1.000 que cuida dos menores e em outros lugares também. Tem o pessoal do DETRAN, que tem que fazer uma discussão do patrulheiro de rua, do DETRAN, né? E, então, como houve o pleito dos agentes penitenciários, eu acho que a gente tem que debater essas áreas, porque aí o responsável, o trabalhador, o servidor público, tá, para seu serviço,
podem ter a possibilidade de ser bem treinado, qualificado e estar portando uma arma caso seja necessário, né, para a proteção da sua própria vida, inclusive. Agora, com relação aos demais membros da nossa população, não vejo essa necessidade. Eu acho que a gente tem que reforçar o nosso policiamento comunitário, investir nas nossas PMs, na Polícia Civil, na Polícia Militar, né? E nas nossas forças. E também investir principalmente no fim das corrupções, porque tem muita corrupção envolvendo ainda pessoas das corporações, né, que cuidam da segurança pública. E isso tem que acabar. Precisamos atuar com mais ênfase para mudar essa situação. Então, eu quero dizer que concordo plenamente com a avaliação colocada aqui para o senador Dário Berger. Tem situações e situações, né, mas não é... Eu acho que trata-se de uma sugestão. Eu acredito que realmente o melhor posição é o arquivamento desse projeto. Acho que valeu para a gente ter mais tempo para avaliá-lo, para pensar a respeito. Então, eu sigo a relatora Regina Souza e pelo arquivamento do projeto. Obrigado, presidente. Muito bem, não havendo mais quem queira dizer que nós vamos à votação. Presidente. Senador Rodolfo Rodrigues. Rapidamente. Eu queria só comungar da opinião que o problema que nós estamos vivendo no Brasil é de excesso de armas. Esse é o problema. Nós temos que exigir que o senador Medeiros lembrou o tema que acabei de trazer aqui, que é a atuação das milícias. E veja, nós temos aí um problema. No caso das milícias, nós temos a atuação de agentes que deveriam ser agentes do Estado, utilizando armas fora do horário em que deveria estar a serviço do Estado, senador Medeiros. Vejam a gravidade. Então, nós temos as experiências de ampliar, as experiências no mundo de ampliar o porte de armas, não me parece que tenham tido bom resultado. A experiência dos Estados Unidos não tem sido a das melhores nesse sentido. E nós, lamentavelmente, esse não é um debate, se nós dialogarmos com a sociedade, esse não é uma opinião majoritária na sociedade. Mas o problema é que o que cabe a nós fazer, e qual é a nossa responsabilidade aqui como agente do Estado, estando na Comissão de Direitos Humanos. Por quê? É uma solução, inclusive, fácil, né? Que se armem todos. Que se armem todos. E que cada um por si resolvam suas pendências. Aliás, a humanidade, numa determinada fase da sua história, fazia assim, até que ela inventou um tal de Estado. O Engels já fala isso em Origem da Propriedade Privada, da família da propriedade privada do Estado. O Estado é o agente intermediador e a instituição para mediar os conflitos e para garantir que, quando tem a infração, ele atue. Eu quero continuar acreditando na atuação do Estado. Se ele está fracassando, nós temos que denunciá-lo e enfrentá-lo pelo fracasso dele. Mas eu quero continuar acreditando, porque fora do Estado, e principalmente numa democracia, fora do Estado democrático de direito, em uma democracia, é a barbárie, né? Então, por isso, tenho uma opinião contrária ao mérito. Muito bem, vamos à votação da matéria. Não havendo mais quem quer discutir, encerra a discussão, coloque em votação o relatório pela rejeição da sugestão. Aqueles que aprovam o relatório, permaneçam com esse encontro. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição da sugestão. Rejeitado, a matéria vai ao arquivo.